Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de encorajamento, de fé e inspiração para que você conheça a Deus mais de perto e possa servi-lo com amor. Estamos falando sobre a série Os Atributos de Deus, esse é o episódio de número 13. Começamos a semana passada a falar sobre o atributo amor, vamos continuar hoje, porque existem muitas formas de abordar o imenso amor de Deus para conosco. Hoje falaremos sobre os extremos da graça, os extremos do amor, da bondade de Deus. Então, bora lá! A graça trouxe sobre a humanidade o maior presente que nós poderíamos desejar: o perdão dos nossos pecados, a regeneração através de Cristo e a vida eterna através do sacrifício dele na cruz do Calvário. O livro de Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11 em diante, diz assim: a graça de Deus foi manifestada para trazer salvação para todos. Ela nos ensina a abandonarmos a descrença, a incredulidade, as paixões mundanas e vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e nos purificar, fazendo de nós um só povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. A graça é o amor prático de Deus. Ela foi e está derramada, inclusive hoje, sobre toda a humanidade. Como cada um de nós vai encará-la, depende de nosso livre-arbítrio, e aí entra a palavra de hoje. Eu posso rejeitá-la ao entender que a religião é ópio dos povos, que tudo não passa de uma historinha para crianças ou para pessoas estúpidas ou ignorantes, e assim renuncio voluntariamente a tudo que viria embutido na graça, no amor, na bondade de Deus. Posso ainda recebê-la como conveniência, com interesse, ou apenas uma emoção, e achar que ela é ótima, mas que quem cuida da minha vida sou eu mesmo. Nestes casos, a proposta maior e mais profunda da graça torna-se sem efeito, e as promessas tornam-se vãs. Eu também posso recebê-la agradecido e seguir em obediência aos ensinamentos de Jesus, conforme o texto acima. Então vamos falar primeiro sobre a rejeição do amor ou a graça vã. Deus é bom. Tudo que é bom emana dele, diz a palavra. Ele fez de tudo para que nós atinemos com a sua bondade, com a sua graça e com o seu amor. A bondade, como eu disse, a graça é o amor expresso, benigno, é o amparo de Deus, é a benevolência, é a ajuda para com toda a humanidade. Para muitos, o amor de Deus constrange. E ele é transformador, causa efeitos poderosos e permanentes. Agora, para outros, infelizmente, o amor e a bondade de Deus são distorcidos e tornam-se infrutíferos e vãos. Como diz a parábola do semeador. Mateus capítulo 5, falando sobre o sol nascer sobre maus e bons e a chuva cair sobre justos e injustos, porque o nosso Pai é perfeito e bondoso. Deus tolera a humanidade escarnecedora e pacientemente aguarda para que muitos venham a conhecê-lo e não pereçam em um futuro sombrio e inexorável. Diz a palavra ainda no Salmo 19, que os céus manifestam a glória de Deus e anunciam, proclamam, demonstram a obra das suas mãos. A bondade, a graça de Deus está manifestada sobre todos, até nos céus, nas nuvens, nas estrelas, no nascer e no pôr do sol, para todos e sem distinção, para que ninguém tenha alguma desculpa. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3, Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Há pelo menos dois desvios propostos pelo maligno para aniquilar a graça que ele sabe que é tão poderosa. A primeira é acharmos, ou o primeiro desvio, é acharmos que Deus não é bom, que ele não quer me abençoar, ou que não mereço a tal bondade de Deus
porque ela não é para mim, não se aplica ao meu caso. Este é o pecado contra a graça, contra o amor, contra a bondade. Eu rejeito porque ou Deus não quer saber de mim, ou eu não me enquadro. O segundo desvio proposto pelo maligno é confundirmos a bondade de Deus em licenciosidade, ou seja, eu faço o que quero, ou seja, recebo a graça e aí eu solto a franga. Eu crio na minha mente a ideia de um Deus permissivo, conivente, tolerante com o pecado, com a perversidade, com tudo que eu fizer. Confundo Deus, falo para os outros do Deus que está na minha cabeça, que não tem nada a ver com Deus Criador, Todo-Poderoso e Deus único que temos estudado. Mas a palavra de Deus nos orienta em Romanos capítulo 11, versículo 22. Observem como Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continue a confiar, a crer, a acreditar na sua bondade. Mas se deixarem de confiar, vocês também serão cortados, diz a palavra de Deus, falando lá sobre a oliveira e o zamujeiro no capítulo 11 de Romanos. O nosso papel, então, queridos, é crer, humildemente nos arrependermos, nos submetermos, vivermos em obediência. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós partimos da incredulidade de que não é para mim, fica difícil. E se nós entendermos que a graça é somente um acessório para eu fazer o que eu quero, com justificativas, piorou. João capítulo 3, o Senhor Jesus diz o seguinte: nenhuma condenação há para quem nele crê. Mas quem não crê nele já está condenado, porque não creu no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A condenação é esta: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas, a escuridão, do que a luz, porque as suas obras, os seus atos eram maus. Quem pratica o mal, disse Jesus, odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que vejam Deus operar por meio de suas ações. E esses rejeitadores, queridos, serão rejeitados pela sua incredulidade em aceitar a boa mão estendida de Deus para com eles e para com todos, rejeitando sua graça, todos os benefícios do amor de Deus derramados sobre toda a humanidade. Bom, e quando nós aceitamos, quando nós recebemos, quando nós nos humilhamos? Vamos falar sobre o amor acolhido. Então falamos aqui sobre a rejeição do amor ou a graça vã, e agora vamos falar sobre o amor acolhido. Como eu disse, a parábola do semeador fala que a semente da palavra de Deus acolhida em um coração honesto e sincero produz 100 vezes mais por cada sementinha plantada. Olha só a produtividade de um coração honesto, de um coração que acolhe a palavra de Deus. Eu estou lendo um livro que chama A Presença, do Bill Johnson, e ele fala uma coisa interessante: não há vazio maior nos corações e mentes da humanidade do que o de não compreenderem a natureza de Deus, principalmente aquilo que é pertinente à sua bondade, como um vácuo nos seus corações. Parece que hoje nem mesmo podemos conversar sobre o amor extremo de Deus, quando falamos da gloriosa bondade que ele tem, sem ouvir alguém mencionar sua preocupação como isto é uma adoração medíocre ou um cristianismo vale tudo. Infelizmente, veja só o que ele diz: o medo de exagerar a bondade de Deus tem impedido que muitos tenham em seus corações a liberdade pela qual ele mesmo pagou o preço em nosso lugar. Não é boato, diz ele. Ele é realmente bom, sempre bom. E descobrir a sua bondade me dá a graça de servi-lo com total rendição. Sim, queridos, descobrir a graça, o amor, a bondade de Deus que excede o entendimento é algo que nós temos que fazer para podermos entender o amor de Deus, conhecer a Deus na profundeza e na profundidade. Sim, eu digo aqui, o amor de Deus se expressa sobre todos através da sua bondade, como nós lemos. O sol nasce sobre justos e injustos, e a chuva cai sobre maus e bons. Isso é a bondade de Deus. Porém, para aqueles que se interessam por ele, que o acolhem, que inclinam para ele as suas almas, que buscam a sua face, sua vontade e escolhem segui-lo, ele vai muito mais além e traz muito mais do que chuva e sol.
Esta semana passada eu recebi aquelas chamadinhas de internet e recentemente li esta que teria sido dito pelo saudoso Billy Graham. O sol é para todos, mas a sombra do Onipotente é só para quem decidiu entrar no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, eu viver debaixo da vontade de Deus, sabendo que o sol nasce todos os dias e a chuva cai sobre justos e injustos, é excelente. Porém, há coisa muito maior do que isso. É desfrutar da comunhão e da bênção do Senhor. Diz a palavra de Deus lá em Deuteronômio, que Ele abençoa a plantação, Ele abençoa a safra, o cesto e a amassadeira, aquilo que você colhe e aquilo que você prepara. Ele diz até uma canção que está sendo famosa agora, linda canção, que fala sobre a bondade de Deus, não é? Que a bondade de Deus me alcançará, sim, está baseado nesse texto de Deuteronômio, não é? As bênçãos de Deus te alcançarão, ou seja, nós estamos andando e as bênçãos de Deus vêm correndo atrás de nós. Sabe o que é isso? É mais do que uma bondade de chuva e sol, é favor de Deus que vem ao nosso encontro, porque nós decidimos acolhê-lo em nosso coração. Deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, diz lá o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Ele deu o seu Filho por nós, Ele nos trouxe para o seu reino, e essas três coisas, decididamente, não é pouco, é muito mais do que sol e chuva né? Sol e chuva caindo sobre maus e bons. Ele veio morar em nós. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada, diz a palavra. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não só ele vem morar em mim, mas ele se manifesta em mim, para comigo e através de mim. O amor, queridos, é algo tão importante que os dois maiores mandamentos se resumem a amar a Deus acima de tudo e de todos, com todas as nossas faculdades, potências, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. O próprio Senhor Jesus até subiu a barra, ele falou: amem uns aos outros como eu vos amei, mais até do que você amar a você mesmo. Aquele que não ama seu irmão, não o viu nem o conheceu, diz o livro de a primeira carta de João. Aquele que não ama não viu e nem conheceu a Deus. O Senhor Jesus Cristo também fala que para que o mundo creia, naquela oração que ele fez ao Pai em João capítulo 17, que o mundo vai crer quando nós nos amarmos. O atributo de Deus que de graça recebemos passa então, queridos, quando nós recebemos tudo isso dentro de nós, de um privilégio que realmente nós temos. Usufrua desse privilégio. Viva nesse privilégio de ser alcançado pelas bênçãos, pela graça, pelo amor, pela bondade de Deus. Mas, uma vez dentro de nós, esse privilégio passa para uma missão: brilhar a luz de Cristo e repartir a sua bondade. A gente não só recebe, mas como retribui, reparte. E outro dia estava lendo de novo a história do David Livingstone. David Livingstone foi um achado, um homem espetacular que foi morar na África, lá em 1800 e bolinha. E ele então foi evangelizar. E ele era um geógrafo. E ele demarcou as fronteiras da África. Ele descobriu as Cataratas Vitória, por exemplo. Um homem extraordinário, né? E nessa andança que ele fazia, buscando esses pontos geográficos, ele falava de Cristo, ele vivia Cristo, ele atendia as pessoas. Anos se passaram após a sua morte e outros evangelistas foram para aquela região dizendo: precisamos evangelizar a África. Ao chegar, falaram sobre Jesus, falaram sobre a sua graça, falaram sobre o seu amor, sua compaixão maravilhosa em palavras e obras. E para surpresa geral, os povos daquelas aldeias onde passavam, todos confirmavam: não, o Senhor Jesus esteve aqui. Ele falava: não, Jesus viveu há 2000 anos, há 1700 anos atrás. Eles falavam: não, veio aqui, esteve aqui conosco. Não, eu estou falando de um Jesus, esse fantástico, ele era muito amor, sim, conhecemos, ele esteve aqui. Incrédulos, eles descobriram que tal bondade e amor tinha sido não só anunciada, como vivida por David Livingstone, com tanta intensidade
que a figura de Jesus era confundida com a do irmão David. Sim, queridos, nós podemos viver uma vida que possa deixar um legado, que possa deixar um rastro de luz onde nós passarmos. Trabalhamos naquela empresa? Sim, nós vamos deixar lá um legado. Nós vamos ser pessoas trabalhadoras, honestas, fiéis, honradas, que respeitam, os horários, o seu salário, a sua função. Vamos entregar o nosso máximo, sermos excelentes, para que quando nós saímos de lá, quando alguém chegar para falar, olha, tem gente muito honesta, não, teve aquela pessoa que passou por aqui. E assim, nas nossas famílias, nas cidades onde nós morarmos, nas igrejas ou fora delas, aonde nós caminharmos, nós podemos ser sim a manifestação desse atributo maravilhoso de Deus que é o amor. E que não tornemos, meus queridos, a graça do Senhor vã. Todo esse amor derramado através de Cristo, todo esse pacote bendito que chega até ao favor de Deus, que é esse mega, plus, top, não é? Tudo isso que Ele tem para nós, não é? Esse extra de Deus, esse tratamento preferencial que Deus dá para aqueles que se aproximam dEle, que tudo isto, todo esse pacote que está contido, né? Que excede o entendimento, que suplanta, que dá preferência, que é graça, que privilegia, tudo isto possa não só estar em nós, mas como possa emanar de nós, para que outros possam conhecer a Cristo. Diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse que a sua luz brilhe de tal maneira que, vendo as vossas boas obras, as suas boas obras, todos possam reconhecer a Deus e louvar ao Deus do céu. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor manifestado. Temos duas maneiras de receber isso, Senhor. De uma maneira de coração aberto que possa receber, aceitar e, Senhor, dizer, eis-me aqui, não sou nada, não mereço, mas quero andar contigo todos os meus dias e comprometo a minha alma no pacto de sangue da cruz. Nem foi o meu sangue, é o teu sangue, Senhor, e assim eu vou honrar todo o sacrifício que o Senhor fez. O plano de salvação, eu quero honrar a cada dia com a minha vida. Ou, Senhor, eu posso simplesmente achar que a graça não é para mim, que a bondade de Deus não é para mim, ou pior ainda, receber essa graça e com ela não fazer nada. Simplesmente achar que é algo que Deus fez, mas que a minha vida eu vivo da minha maneira. Senhor, livra-nos, Senhor, livra-nos de pecarmos de tal maneira contra o teu amor, contra a tua graça, Senhor, que possamos sim honrar o teu nome, o teu sacrifício, Senhor, e honrando o teu nome, possamos repartir por onde andarmos, Senhor, de maneira tal que eles possam te conhecer também, assim como nós te conhecemos, para a tua glória e em nome de Jesus. Amém, queridos. Essa é a palavra que o Senhor preparou para você. Se você gostou, curta aí, envie os seus comentários, a sua pergunta. Inscreva-se no nosso canal para receber sempre uma palavra de Deus para trazer conhecimento e graça sobre a sua vida e que o Senhor possa abençoar a sua semana, a sua família, o seu trabalho, por onde você andar, que você seja abençoado demais por esse amor tão maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.